tudo bom? Prazer em conhecer vocês. Eu sou a Jane, né? E vim compartilhar com vocês uma palavra de Deus para a nossa vida. Hoje fui pro culto, muito cedo. E cheguei lá, não tinha ninguém. E eu já fui naquela sede de adoração, naquela sede de glorificar o Senhor, naquela sede de chegar lá e aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já fui bem animado desde casa, já tinha entregado a minha vida ao Senhor, já tinha conversado com Ele, já tinha convidado Ele para ir para a igreja, né, comigo, fazer parte dessa celebração, deste momento, né, e eu já fui já na presença do Senhor, já fui já na direção dele, já feliz da vida, né? E chegando lá não tinha ninguém na igreja ainda, era muito cedo. E eu ajoelhei no meu cantinho quieto e glorifiquei ao Senhor, adorei ao Senhor, conversei com ele e foi maravilhoso. Gente do céu, sabe aquela paz, aquela coisa de você e Deus? Foi perfeito, foi um momento assim extraordinário, já tinha um louvor de fundo, uns louvores bem antiguinhos, mas aqueles louvores que nos traz a sensação da presença de Deus, que nos traz a alegria de estar na presença de Deus. E eu ali conversando com Deus, conversando, adorando, né? E glorificando ao Senhor e apresentando a minha vida. O Senhor me trouxe uma palavra que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Nós vamos começar pela aí, que diz da seguinte forma: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás. E logo assim, na mesma hora, o Senhor já trouxe assim ao meu coração uma palavra. E eu comecei a entender que nesse momento a serpente ela sabia o que estava fazendo. Ela encontrou na mulher um elo fraco. Não que a mulher seja um elo fraco hoje não é isso. Mas naquele momento, o ponto fraco era a mulher. Porque pensa comigo, gente. A mulher foi feita depois do homem. Já começa por aí. Então, a serpente sabia que ela não tinha tanto conhecimento, tanto entendimento quanto Adão tinha. E com certeza, Eva não estava com Adão no momento em que a cobra falou com ela, que a serpente falou com ela, né? Porque dá-se a entender, imagina comigo, gente. A árvore da vida era, no mínimo, a árvore mais linda do jardim. No mínimo, o fruto dela deveria ser extraordinário. Deveria ser daquelas coisas que nos enchem os olhos, que nos enchem de desejo. Pois é. Imagine então o cheiro que essa fruta madura não deveria ter. Gente do céu, era tentação pura. Mas eu te pergunto, por que tinha essa árvore? Se Deus sabia de tudo o que poderia acontecer, por que tinha essa árvore? Simples, gente. O Senhor, Ele testa a nossa fé. Ele prova a nossa fé. O Senhor sabe de tudo? Sim, sabe? Mas o Senhor queria saber até que nível de obediência nós, as suas criaturas, teríamos com Ele. Porque Deus muito bem poderia ter cortado a árvore, não ter colocado Ele ali, ter evitado toda essa situação. Mas nós precisávamos ser testados, sabe? E a serpente, ela já tinha essa astúcia, ela já tinha o conhecimento do bem e do mal, coisa que a criação do Senhor na época não tinha, entende? Então nós vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 16, 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse para quem? Para o homem, não foi para a mulher. Então, certamente, tudo que Eva sabia tinha sido dito por Adão. Tinha sido dito por Adão, sabe? E eu quero crer que naquele tempo, Adão tinha intimidade com Deus. Adão não era só mais uma criatura, né? Mais uma criação de Deus no meio do jardim. Até porque o Senhor deu ao homem a autoridade sobre tudo na terra, né? A dominância sobre todas as coisas na terra. Então, certamente, Deus tinha intimidade com Adão, sabe? E quando o Senhor falou para Adão para que não comesse da árvore, o Senhor já estava o testando para saber até que nível de obediência, sabe, Adão teria sobre sua vida. Porque se a intenção era que o homem vivesse por muitos e muitos anos, talvez até eternamente, então a intenção é de que essa fruta continuaria lá. Certamente, né? Então, assim, a partir do momento que Eva se deixou se levar, né, pelo esse momento, até porque ela poderia ter simplesmente chegado até Adão e ter dito com ele, mas provavelmente já havia o desejo no coração dela de experimentar a fruta, porque o pecado ele é gostoso, mas ele não é assim no momento. Ele é um pecado que começa aos pouquinhos, pouquinhos, sem o desejo hoje, um pouquinho amanhã. E você vai trabalhando naquele desejo. Se você mortifica a carne, joia. Mas às vezes a tentação é tão grande que você vai alimentando aquele desejo do pecado. Então, com certeza, no mínimo, Eva tinha muita curiosidade. Nós somos assim, temos curiosidade com tudo. Quer ver uma coisa? Diz para não fazer. Diz para não olhar. É a curiosidade, que é grande demais, sabe? Então ela poderia ter evitado, sim. Ela poderia ter chegado até o marido, ter conversado com ele, né? Ter explicado o que estava se passando. Mas na curiosidade ela se deixou levar. Ela se deixou levar. E ainda pior, ela o convenceu de fazer o mesmo. Ele poderia ter dito não? Sim, sabe? Mas ele simplesmente disse não. Enfim, ele comeu da fruta, porque eu já até me embananei aqui agora. Mas, entenda meu raciocínio. O que eu quero dizer é que poderia ter sido evitado. Do mesmo jeito que Deus fez Eva para Adão, Deus poderia ter feito outra adiantura. Mas com certeza Adão amava Eva. Sabe, ele amava a esposa que tinha. E se é para deixar só, vamos sofrer os dois juntos. O que é que ele fez? Comeu da fruta também. Eu quero deixar claro aqui que desde já o Senhor já mostra o amor dele por nós. Lá no capítulo 8, diz assim, no capítulo 8, no capítulo 8 do versículo 3, antes eu tinha lido 16 e 17, mais do capítulo 2, só para deixar claro, né? Então no capítulo 8, versículo 8 do capítulo 3 diz, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gente, é claro que Deus tinha intimidade com Adão. Porque se o Senhor estava vindo, né, para o jardim do Éden na viração do dia, certamente era para conversar com Adão, né, para entender o que estava acontecendo, como teria sido o seu dia. Porque o que eu entendo é que desde o princípio da criação, Deus sempre quis ter uma intimidade com a gente. Deus sempre quis ter esse contato, sabe, com a sua criação, sabe? E eu vejo o quanto Deus nos ama. Porque, raciocina comigo,
Deus não poderia ter destruído Adão e Eva naquele mesmo instante, ter feito outro homem e outra mulher? Poderia. Se foi ele que criou. Se Deus já tinha criado o mundo inteiro, tinha feito o homem, tinha feito a mulher, ele poderia simplesmente ter matado os dois e ter feito tudo novo. Um novo homem, uma nova mulher, sem pecado, simplesmente perfeito. Poderia ter simplesmente destruído a cobra, a serpente, né? Até porque, se a gente ler aqui o capítulo 1, não, o capítulo 1, Jesus. Se a gente ler o capítulo 3, no versículo 1 em diante, vai ver que diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. A serpente já sabia de tudo, gente, porque a serpente já tinha sido criada, ó. Ela só queria saber o quanto a mulher conhecia, o quanto de fraqueza ela tinha, sabe? Porque ela poderia muito bem dizer: olha, não posso comer, porque senão eu vou morrer. Ah, não vai, não quero saber, eu não vou comer e pronto. Sabe? Mas ela usou a palavra do Senhor para dizer que não sabia, sendo que a serpente já sabia de tudo, e caiu. E caiu. Aí o Senhor, na sua misericórdia, tirou os dois dali, né? E o que eu posso ver é que naquele dia realmente existiu uma morte. A morte da comunhão com Cristo. Porque naquele momento a aliança foi quebrada. Naquele momento eles deixaram de fazer parte totalmente da vontade do Senhor. Tiveram que trabalhar para se sustentar, tiveram que parir Jesus para multiplicar. É nós, mulher. Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. E multiplicamos. Multiplicamos muito. E se a gente ler toda a passagem, né, do Velho Testamento até a volta de Jesus, até a sua morte, vimos a necessidade o tempo todo da intimidade com Cristo. Vemos a necessidade o tempo inteiro da aliança com Deus, sabe? Do estar presente com Deus. Houve muitas quedas de reinos, várias decisões erradas, várias vitórias, mas o que eu posso entender é que a intimidade com Deus era tipo 1 em 1 milhão, muito baixa, muito baixa. Não é que naquele tempo as pessoas não podiam conversar com Deus, gente, não é isso. Mas é que a lei, digamos assim, era muito rígida. Muito rígida, muito severa, sabe? E não era a mesma coisa, não era a mesma coisa, sabe? O Senhor sempre precisava usar grandes profetas, líderes e sacerdotes para conversar com o seu povo. Mas quando Jesus veio para restituir o elo que tinha sido quebrado, para restituir a aliança que havia sido quebrada, tudo mudou, tudo se fez novo. Porque através da morte e a ressurreição de Cristo, a ressuscitação de Cristo, Ele trouxe consigo a comunhão com o Pai. E hoje nós podemos, além de ter intimidade com Cristo, nós podemos ter o Espírito Santo do Senhor nos consolando. E a partir do momento que eu tive essa palavra de Cristo, sabe, essa revelação do Senhor para a minha vida,
eu estou compartilhando com vocês, mas foi uma revelação para a minha vida. Gente, foi lindo demais. Foi maravilhoso. Sabe quando você só tá ali só para adorar, 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 adorar e vê uma palavra assim na tua vida? Foi maravilhoso, gente. Eu pude ver o quanto somos imperfeitos. O quanto temos a necessidade de estar em comunhão com Cristo. Sabe? O quanto precisamos nos aprofundar mais na palavra do Senhor. Eu falei, pai, um versículo tão pequeno que é Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 4. Um capítulo só. Um versículo só, no caso. E eu pude aprender tanta coisa assim. O Senhor me levou a tantos lugares ao mesmo tempo. Vocês não têm a noção de tudo que se passou na minha mente. A gente era como se eu estivesse vivendo naquele momento. Sabe, como se você fosse assim a outros lugares, a outros tempos, vivesse outras histórias. É como se a gente fizesse parte daquilo ali. Foi extraordinário. Extraordinário. Então, assim, eu fiquei tão feliz, eu até tentei escrever. Mas eu falei, Jesus, não, hoje não. Não vou conseguir, não. Minha mão já começou a doer. Falei, vou gravar que fica melhor. E, então é isso. É isso. Né? Realmente, a experiência de viver com Cristo